Mais um comentário de um internauta, é o mesmo Alberto Cerqueira Nunes. E hoje ele faz um comentário a respeito, que ele quer ratificar o argumento do Fábio Sabino, que Deus é uma criação da mente humana. Eu torno a repetir, tá errado. Tá errado, mano, não adianta. Eu vou trazer vários argumentos aqui e continuo afirmando a mesma coisa, tá errado. Agora, eu fico pasmo porque o indivíduo se coloca como professor. E o que ele afirma não tem um embasamento antropológico, não. Tá dando para entender aqui? E tem muitas pessoas que é do cunho cético, ateísmo, agnóstico, etc., que quer porque quer ratificar isso, mas não tem como. Eu não posso ser um desonesto intelectual dentro dessa perspectiva. Tá dando para entender aqui? Hoje é dia 20 de 10 de 2025. Eu vou ler o comentário de Alberto Cerqueira Nunes novamente. Ele diz o seguinte: tudo não passa pela psique. O que você falou, Rafael Nascimento, não foi criado pela mente? O que transcendeu? Interrogação. Negou pelo negar. Se autocontrariou e nem percebeu. Deu uma volta e apresentou apenas produto da psique humana. Se fez se apresentar defensivo e de frágil argumentação. No mais erros de digitação. No caso ele alega. Há mais erros de digitação do que semântica. E nisso você envenenou um pouco para partir em vantagem intelectual. Não, eu não fiz isso. Por ser tão desonesto, mereceu a minha falta de ética. A falta de ética dele é constante e assim, infelizmente no nosso país, pessoal, o que eu percebo é o extremismo, tanto da parte das pessoas que creem em Deus, como das pessoas que não creem em Deus. Como docente, eu tento trazer o equilíbrio, entende? E assim, informação, conhecimento. Só que ele afirma aqui que os erros de digitação dele não é erros simplórios, por exemplo, são erros graves. Então por isso que eu evidencio isso. E a semântica também. Até a palavra há pouco ele colocou P-O-C-O, é P-O-U-C-O. Entende a questão aqui? Então, não são questões que não deva, a partir desse momento, eu me expressar a ponto de não colocar isso em jogo. Por quê? Porque se uma pessoa ela quer ser compreendida, a primeira coisa que ela tem que fazer, ao meu ver, é colocar o português corretamente. Ou, se errar o português, mas errar por pequenas coisas, mas o erro dele é extremo. Certo? É incrível isso. Então, mais uma vez, eu peço que as pessoas desconsiderem o que eu estou comentando sobre os erros gráficos e semânticos. Eu vou responder o indivíduo de acordo com o que ele me apresentou, certo? Nos argumentos dele, né? A respeito que tudo passa pela mente. Será isso verdade? Eu te falo não. E o pior de tudo, que tudo que ele colocou em comentário eu já respondi, só que ele não prestou atenção no meu vídeo. Os vídeos que eu estou elaborando é de comentários das pessoas que assistem os meus conteúdos. Entenda a questão. Vamos lá. O comentário do Alberto Cerqueira Nunes, ele incorre no equívoco epistemológico fundamental. Confunde a questão do meio cognitivo, pelo qual o fenômeno é aprendido, com a causa ontológica. Ele confunde do fenômeno em si. Ou seja, ele confunde o meio cognitivo, pelo qual o fenômeno é aprendido, com a causa ontológica do fenômeno em si. O fato de algo ser percebido pela mente ou a psique não implica que tenha sido criado por ela. Toda a experiência, seja ela sensorial, seja ela racional ou espiritual, e aí eu não vou colocar se a pessoa acredita ou não, necessariamente atravessa a psique. Mas, todavia, eu peço que você preste atenção no que eu estou falando no vídeo. Não só você, mas o Fábio Sabino. Entende? Que tem a humildade suficiente para entender o que eu estou falando, para depois redarguir referente ao que está sendo falado. Não necessariamente atravessa a psique. Mas a psique não é, por isso, o criador do real. Vocês entendem o que eu quero dizer? Veja, vou repetir de novo o que eu estou dizendo aqui em miúdos. O fato de algo ser percebido pela mente não implica que tenha sido criado por ela. Toda experiência, seja ela sensorial, racional ou espiritual, necessariamente atravessa a psique. Mas a psique não é, por isso, o criador do real. Então o comentário do Fábio Sabino na Redcast está errado, mano. A crítica, tudo passa pela mente. O que significa isso quando você fala isso? Tudo passa pela mente. Isso significa que é tautológica. Tautológica. Anote essa palavra, por gentileza. Tautológica. Evidentemente, toda apreensão humana passa pela mente, porque é o órgão da consciência. Mas o ponto em debate não é se Deus é percebido pela mente, e se ele é restringível à mente. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Vocês entenderam o que eu quero falar aqui? O ponto do debate que surgiu isso referente ao que foi comentado pelo Fábio Sabino no vídeo, lá no Redcast, que Deus é uma criação humana.
Não é se Deus é percebido pela mente, é se ele é restringível à mente. E aqui que eu falo é filosofia, fenomenologia e teologia, que elas convergem ao mostrar que a consciência é o campo de manifestação do real, não o seu limite. Vou repetir. A consciência é o campo da manifestação do real e não o seu limite. Então, quando ele afirma que Deus é uma criação humana, ele está limitando isso. Vocês entendem o que eu quero falar aqui? Ou não? Ou está difícil? Entende? Fenomenologia e os dados do sagrado. E aqui eu vou incorrer no que ele apresentou. E não adianta os seguidores do Fábio Sabino vir com esse argumento simplório, porque, me desculpa, certo? Está errado o que ele apresentou no Redcast, eu vou ratificar isso variadas vezes. Na fenomenologia da religião, conforme o autor Mises Eliade, o Sagrado e o Profano, de 1957, segundo que o Mises apresentou, o homos religiosos, como eu posso definir aqui, não inventa o sagrado. Isso quem está falando é dos maiores historiadores de religião, certo? O homem religioso, os homos religiosos, né, podemos dizer assim, não inventa o sagrado. Ele descobre como algo que se impõe a ele, irredutível à vontade ou à imaginação. Rudolf Otto, que é outro autor, que inclusive eu tenho uma obra dele, Rudolf Otto, ele diz a seguinte coisa: uma experiência de alteridade radical, sentida como real e independente da subjetividade. A psique apenas ela traduz essa experiência em linguagem simbólica. Ela não cria, ela traduz. Tá dando para entender aqui? Eu falo isso aqui para os ateus também, que vem com esses argumentos, que é reducionista. Entende? Porque o que se é apresentado não é um fato. Vocês querem que seja fato porque vocês aí do outro lado, vocês fizeram parceria com o Fábio Sabino para potencializar o ateísmo no Brasil. Eu sei de toda a maracutaia, só que eu aqui, eu não tenho relação com essa questão política de vocês não. Aqui o que eu trago é o meu trabalho acadêmico. Certo? Então, esse tipo de dizer que a psique era criadora a Deus é criador da psique. Não. A psique ela traduz essa experiência em linguagem simbólica. Ela não cria nada. Certo? Então eu tenho que ser taxativo referente a isso. Certo? Outra coisa. Eu estava lendo recentemente Jung, né? Jung e a realidade autônoma dos arquétipos. Ele apresentou isso. Inclusive Jung, que eu tenho vários livros sobre Jung, ele trata do arquétipo de Deus. No livro dele, Carl Jung trata do arquétipo de Deus. Nunca o reduz à fantasia. Em resposta a Jó, ele mostra que a imagem de Deus expressa conteúdos objetivos do inconsciente coletivo. Realidades autônomas que se impõem à consciência. Portanto, o arquétipo de Deus é psíquico em forma, mas metafísico em conteúdo. É manifestação do transcendente na estrutura da alma. Outro ponto a ser colocado aqui é a questão da consciência humana como mediação. E não como origem. Fábio Sabino disse que quem cria Deus que foi criado pela mente humana. Então, a questão de Russell, de Heidegger, certo? Que demonstra que a consciência não produz o mundo, mas é o espaço de sua doação. Isso é comentário do próprio Russell, certo? Do mesmo modo, a consciência religiosa é o campo em que o transcendente se dá, sem que isso reduza ao imanente. O que eu posso dizer assim? Dizer que Deus passa pela psique, né, é tão trivial quanto afirmar que a beleza passa pela visão. É isso que o Fábio Sabino está fazendo. Está entendendo? O meio perceptivo não cria o belo, apenas o torna acessível. Está dando para entender aqui o erro do documentário do Fábio Sabino no Redcast? Vocês estão observando aqui, eu estou mostrando para todos vocês, eu estou jogando isso aqui para todos vocês. Eu estou jogando, eu estou colocando à tona, na mesa, a contradição do Fábio Sabino. Só não vê quem não quer, quem é puxa-saco dele. Entende o que eu quero dizer? Então, quando se diz que Deus passa pela psique, é tão trivial quanto afirmar que a beleza passa pela visão. O meio perceptivo não cria o belo, apenas o torna acessível. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Outro ponto é o erro lógico psicologíssimo. O erro psicológico, lógico psicológico está aqui, dessa argumentação que foi feita pelo Cerqueira e ratificando o que o Fábio Sabino falou no podcast. Me desculpa, velho. É incrível isso, mano. É incrível esse tipo de coisa. É incrível. Quando eu vou colocar alguns pontos aqui que eu acho pertinente. Aqui é a questão do erro lógico do psicologismo. E o que seria isso? É a questão de tentar reduzir o sagrado a um produto mental. Incorre no que, por exemplo, Edmund Husserl, que ele chama de psicologismo, que é o erro
o erro de derivar o ser da estrutura psicológica do sujeito. Ele fala isso. Entende? Quem está falando aqui é Edmund Husserl, um dos maiores estudiosos da área, da antropologia, inclusive. Entende? Então eu estou falando, afirmando e estou carimbando do que o comentário do Fábio Sabino que foi feito não tem fundamento nenhum. Não tem, não adianta você forçar referente a isso. Certo? Não adianta. O erro de derivar, quem está falando é o Edmund Husserl, o erro de derivar o ser da estrutura psicológica do sujeito é um erro grave. Se tudo que é percebido é criado pela própria mente, então o próprio argumento contra Deus também o seria. O argumento contra Deus que é usado pelos ateus também seria errado. Diante desse raciocínio que é apresentado especificamente, exclusivamente pelo Fábio Sabino. Então, a partir do momento que o indivíduo faz um comentário num podcast, ele tem que prestar atenção no que ele está falando. Me desculpa. Entende? Então, assim, eu estou sendo paciente, tá entendendo? Eu estou sendo paciente. Por quê? Porque uma coisa é você colocar um argumento e pode até trazer a incoerência desse argumento. É normal, nós somos seres humanos. Agora, vir com uma empáfia e arrogância e dizer que o que ele está falando é verdade absoluta, como ele coloca sempre em suas explanações, é bem complicado, mano. É bem complicado. Então, se tudo que é percebido é criado pela mente, então o próprio argumento contra Deus também o seria, e se autodestruiria logicamente. O reducionismo psíquico, levado às últimas consequências, ele dissolve toda a objetividade, inclusive a de quem o enuncia. Eu não posso dizer algo diferente disso. Outro ponto a ser evidenciado, certo? E eu torno a repetir. A dimensão do que é o simbolismo e a ontológica do divino, a ontologia do divino, podemos dizer assim. A dimensão simbólica do divino e a ontologia do divino. Eu vou tentar discorrer sobre isso. Paul Tillich, quem conhece Paul Tillich? Em Teologia Sistemática, que ele tem um livro que se chama Teologia Sistemática, que ele lançou em 1951. Ele define, Paul Tillich, ele define Deus como fundamento do ser. Não um ente dentro da mente, mas aquilo que faz a própria mente ser possível. A experiência religiosa, assim, é uma resposta, certo, à profundidade do ser, não a fabricação de consciência. A mente humana, ela é finita demais para conter o transcendente, por exemplo. Pode apenas intuí-lo e traduzi-lo simbolicamente. Isso quem está falando aqui é Paul Tillich. Veja lá se eu estou mentindo. Pegue o livro lá de Paul Tillich, Teologia Sistemática de 51, para ver se o que eu estou afirmando é mentira. Entende? Outra questão sobre a acusação do Cerqueira aí. Entende? Cerqueira Nunes, que fez esse comentário. Entende? Infelizmente reducionista, ataques pessoais e tudo mais, eu torno a repetir. O argumento que foi apresentado por Fábio Sabino é sem fundamento nenhum. Mas é nenhum mesmo. Certo? A crítica ao argumento que eu fiz a ele foi com base em supostos erros de digitação. Eu estou falando, não do Fábio Sabino, eu estou falando referente à questão do Cerqueira. A crítica ao argumento com base em supostos erros de digitação ou em ataque de ordem pessoal, certo? Não constitui refutação racional. Beleza. Isso é a clássica falácia ente hominem, correto? E a falácia do envenenamento do poço. Estratégia, a meu ver, que não foi a minha intenção, mas eu posso, de certa forma, outra pessoa com essa intenção, ela pode usar essas supostas falácias, a falácia entre homem e a falácia do envenenamento do poço, estratégia que evitam o confronto com o conteúdo filosófico. Só que o que eu apresentei para o Cerqueira, certo? A desqualificação retórica, né, que talvez ele possa entender referente a isso, não anula a validade que eu apresentei ontológica do argumento. Ou seja, o que podemos concluir diante de tudo que foi falado? A psique, ela é um espelho. O transcendente, o que transcende é a luz. O fato de a luz, ela refletir no espelho, não implica que o espelho a tenha criado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou repetir aqui. A psique, a nossa mente, é o espelho. O transcendente, o que transcende sobre isso aqui, é a luz. O fato de a luz refletir-se no espelho não implica que o espelho a tenha criado. O fenômeno do sagrado é simultaneamente psicológico, em forma. Vocês têm que entender o seguinte: o fenômeno do sagrado é simultaneamente psicológico, em forma. E ele é ontológico em origem. Negar o transcendente com base em sua mediação psíquica, certo? É o mesmo que negar o universo, porque o vemos através dos olhos. O sagrado, ele não é produto da mente, é o limite onde a mente se descobre insuficiente e onde o humano encontra aquilo que o ultrapassa, podemos dizer assim. Então, concluindo, o sagrado, ao meu ver, ele não é produto da mente, é o limite onde a mente, certo, se descobre insuficiente e onde o humano encontra aquilo que o ultrapassa. É basicamente isso. Então, assim, não é a criação da mente. A mente não cria nada.
E ele diz que Deus é uma criação da mente humana. Não. A mente, ela não cria nada. Nada. Certo? A mente não cria nada. Ela traduz o simbólico. É totalmente diferente, mas ela não cria. A criação não está na mente, está na realidade. Certo? E da percepção da realidade. Mas a criação não foi a mente. Então, assim, é muito erros crassos. Entende? Muitos erros crassos. Que eu, particularmente, não posso defender isso daí. Então, respondendo sobre essa questão, eu deixo para vocês repensar. Tá bom? Um abraço do Rafael Nascimento. E coloque no campo comentário todas as suas insatisfações e indagação, mas que venha com argumento, não venha com ataque pessoal não, porque se vir com ataque pessoal, eu já não respondo mais. Tá bom? Um abraço a todos.